Então me expliquem, como é que vai ser essa dinâmica? Bom, nossos 3 finalistas partirão para uma última prova. Vocês voltam, olharemos os 3 trabalhos. Um de vocês ainda será eliminado. Os outros 2 farão uma amostra individual, cada um, aqui no espaço de estúdio, e chamaremos um público seleto para olhar o trabalho de vocês e eleger o grande campeão da temporada. Bom, nós temos então aqui Guilherme, Natália e Rafael. Passaram pela primeira eliminatória com muita emoção. Inclusive, como as outras 2 temporadas, nós tivemos um caminhar, né? O caminhar dessa foi mais complexo do que as outras. Então, nós vamos trabalhar primeiro que num cenário muito amplo e numa prova muito desafiadora, no sentido do impalpável. Lembra as outras, mas só que agora é amplo, muito aberto. Vocês passaram ao longo da temporada por provas que pediam uma observação da concretude da matéria com as fotoformas, a relação luz e sombra dos fotogramas, a criação de uma atmosfera de suspense em Paranapiacaba. Mas o tempo todo vocês estavam se reportando ao referente, a algo visível. Como vocês 3 agora passaram para essa etapa, ou seja, nós entendemos que vocês já criaram uma assinatura autoral, vem o último desafio, que é fotografar o invisível. Sempre no tema da composição, que é o tema da temporada. Exatamente. A composição continua como uma linha mestra, não é? Mas agora vocês vão precisar fotografar o som, a sonoridade da cidade de São Paulo. Ou seja, como o som não é uma imagem, vocês vão ter que trabalhar por metáforas visuais. Lembrando sempre de criar, então, um ensaio coeso, uma coerência, com uma originalidade que os 3 já demonstraram. Pensem muito nas potencialidades que trouxeram vocês para essa grande final. Uma conexão com literatura, que você demonstrou de uma forma muito interessante. A Natália, uma construção de luz e de uma cadência que você consegue entre as imagens. O Rafael teve como marca uma autodescoberta e se arriscar, né, sem medo de acertar ou errar. São todos ingredientes que os 3 podem misturar aqui para fazer esse grande trabalho. Então, vocês podem escolher qualquer lugar da cidade que vocês queiram ir. Vocês vão separadamente, com uma equipe com cada um, uma van para cada um. Pensem no trânsito da cidade, então não dá para ir para lugares tão distantes. Muito importante pensar o conceito do trabalho já aqui para ir para um lugar certeiro, né? Então, 4 horas para ir e voltar, e depois 2 horas para editar. Sendo que, se vocês atrasarem o retorno das 4 horas, vocês perdem o tempo de edição. Então agora toda a atenção, toda a concentração, muita inspiração para vocês. E ó, equipamento. Boa sorte, nos vemos aqui na volta. Rua! Logo que eu recebi a notícia, eu já comecei a ter uma ideia, a me questionar sobre o que é o som, o que a gente pode fazer. Pela primeira vez, eu não fiquei matutando qual seria o tema da prova. Boa sorte. Vamos lá, muita sorte. Vamos ganhar. Arrasem. Vamos pra Avenida Paulista, esquina com Augusta. Tô indo na loja de artigos religiosos comprar uma concha. O primeiro ponto que a gente vai é pro Hospital Albert Einstein, que lá tem uma vista legal, que dá pra ver um pouco do Morumbi. A primeira ideia foi de barulho, de transtorno, aquele som caótico. Então a ideia é pegar essa concha e inserir como elemento representando um celular, né? E a minha ideia passa um pouco por essas paisagens cheias de São Paulo e como que a gente consegue tirar o extrato de cada uma para falar das frequências do som dentro da cidade. Então não consegue, pra agora não consegue. É que eu tenho horas pra fazer aqui, tem umas 3 horas no máximo pra conseguir fazer essa prova. Foi aqui na Paulista que tudo começou, que eu fiz meu ensaio pra mandar pra participar do programa, e aqui que eu tô fazendo minha última prova. Eu vou na minha ideia inicial, a sensação que eu tenho do caos que o barulho me traz, o que me atormenta o barulho de São Paulo. Vou tentar mostrar esse caos com umas ondas sonoras, algo desse tipo. Eu vou tentar mostrar essa quantidade absurda de elementos que causa todo esse caos sonoro. Eu
talvez eu não vou tanto pro lado da cidade concreto falando. Seria talvez em atitude. Então, eu estava aqui no meio da Paulista, eu resolvi entrar aqui no Parque do Trianon, que eu já conhecia, porque eu sabia que tinha essa ponte que passa muito carro, então daria para eu tirar foto do carro de cima, que atende o que eu quero fazer nessa prova. Eu vejo o Som de São Paulo uma música de protesto, relacionada a grafite, atitude, e eu vou deixar ser inspirado por esse som. Ah, é uma loja grande, né? A concha é um som de tranquilidade. Essa coisa de um retorno que me remete muito à Bahia, que me veio o mar, que era a coisa do silêncio. Tudo bom, meu amor? Eu acho que ela curtiu muito, ela quase dormiu quando estava fazendo a foto. Era uma ideia que eu tive, mas eu não imaginei que eu realmente transportar as pessoas. E isso está acontecendo. Você está com pressa? Alguma coisa? Tá legal, né? Dar essa dimensão de que tem a cidade, né, atrás. Dizem que o barulho que você ouve ali, né, na concha, além de remeter ao mar, remete ao útero materno, que é uma coisa de eco, é um barulho com textura, né, um barulho líquido. Peraí. E a última aqui, fecha o olho. Eu achei as pessoas muito conectadas no ensaio, com a proposta que eu fiz, né? Muitas vezes você tá nesse caos tão grande de cidade e aí você acaba esquecendo de se escutar. Eu posso pegar um banquinho desse para subir ali? Eu vou tentar inserir essa concha no asfalto mesmo, no ambiente de São Paulo, na cidade. Quanto mais baixo dentro da cidade, quanto mais perto do chão, mais ruidosa é, portanto mais ondulada vai ficar a imagem. Pode descer aqui e subir a Giovanni, que a gente vai tentar pegar uma visão de cima que eu não consegui pegar aqui exatamente. Eu queria fazer umas fotos panorâmicas daqui. Tudo bem com vocês? Consegui uma foto que consegue mostrar um pouco desse cenário. Agora é partir para as outras locações para tentar pegar mais vistas de São Paulo. Dani, você ainda tá trabalhando no Calas? Então eu tô indo para aí, tudo bem? Tem como ir lá? A ideia agora é subir na cobertura, fazer uma foto mais panorâmica possível, com o máximo de prédios e ruas. Obviamente a arquitetura influencia, né? A ideia de cidade, de urbanismo, etc. Uma boa foto que a gente vai fazer agora é uma da passarela entre o MAC e o Ibirapuera. A ideia aqui no MAC era fazer mais essa foto do trânsito da Avenida Ibirapuera, porque os carros falam mais sobre o som do que a vista de cima. A ideia é realmente separar as árvores, separar o céu, separar os carros, separar os prédios. Não exatamente cada um deles separado, mas separar em faixas. O que eu busquei foi entender um pouco da essência do som, de como ele surge, como ele se propaga na cidade, para depois, então, talvez, tentar passar ele para fotografia. Eu tive uma ideia um pouco ousada que eu executei. Agora é mexer um pouco na pós-produção e ver se consigo passar a mensagem que eu queria passar desse conceito de estratos, de som, de como o som se acumula, como ele fica mais intenso e frequente nas camadas mais baixas de São Paulo. Eu vou na ideia inicial mesmo, que eu falei, que era a sensação que o som da cidade de São Paulo causa em mim. Tentei uma alternativa de ir para a Galeria do Rock, não deu certo. Aqui na Paulista eu consegui fazer o que eu tinha pensado inicialmente. Eu acho que eu tenho um ensaio que eu uno o urbano e a natureza. E essa ideia justamente dessa conexão com outro som, né? Que te leva, te transporta para outro lugar. De
pós, assim, em computador não vai ter muita coisa, não. É mais ajustar as cores, ajustar o contraste. E depois eu penso em editar com as mãos. O som é onda, né? Então, quanto que essa onda pode ser representada realmente em imagens, quanto que vibra cada plano, cada extrato das coisas. Acho que, como sempre, eu vou fazer um trabalho mais de tratamento de cor mesmo, exposição, contraste, né? Eu não costumo editar muitas fotos. Fiz até essas fotos aqui borradas para poder complementar a minha ideia. Mas eu vou fazer a magia acontecer aqui na edição, assim espero, né? Sabe o que eu tô sentindo? Tô com raiva de você. E você trouxe isso para tudo na foto. Quer dizer, tá tudo caótico. Ótima ideia, Exato, mas que ainda não é um projeto que precisaria de mais tempo para realizar. Traduzir os sons da metrópole paulista em uma sequência de imagens é o desafio para o ensaio final da temporada. Cada fotógrafo fez a sua escolha e apenas 2 deles seguirão para a final, que acontece ainda hoje. Hora da avaliação desta parte eliminatória. Agora, o som da cidade. Quem inventou essa prova? Qual dos 2, eu quero saber? Claro que a maldade é sempre dupla. Tinha que ser difícil, né? Não Tinha tinha que ser coisa difícil, fácil, eu o sei. finalzinho. Claro, já estamos quase no final. Exatamente, porque é um momento que a gente tira um referente visível, coloca um tema abstrato, que é fotografar o som, e isso você precisa trabalhar a partir de metáforas visuais. É um excelente teste para esses autores novatos, né, mostrarem a sua performance diante de um tema desse. Vou chamá-los. Vamos lá. Venham vocês 3. Ah, tudo bem? Olá! Olha, estamos muito curiosos para saber o que vocês aprontaram com este tema abstrato. Vamos ver as fotos. Tema abstrato. Vamos às imagens. Tema abstrato e para resolver num tempo exíguo, né? 4 horas para um tema desses, eu acho que é bastante pouco. Foi fácil escolher? Eu escolhi 8 locações diferentes. E você, como é que foi, né? Não foi fácil escolher um Não tema. foi fácil. Não. Rafael foi para onde? Eu fui para a Galeria do Rock, não pude fotografar lá. Eu tinha 2 ideias, lá e a Avenida Paulista. Aí depois eu fiz na Avenida Paulista. Não te deixaram? Não, tinha que pedir autorização com antecedência. Vamos começar a ver o teu então, Rafael? Vamos. Não sei se é porque eu sou de São Paulo, uma pessoa de fora entenderia isso, mas eu olho essa imagem e já escuto o barulho dessa... Então, você foi para esse caminho de criar layers, justaposições, que desse a ideia de uma imagem ruidosa. ruidosa, que é o que a cidade é para mim. E aí tem uma resolução de cor aqui, Rafael. Esse magenta mais rebaixado, você fez alguma operação nisso? Sim, eu coloquei todas nesse tom, porque a cidade também é meio acinzentada, é meio apagada, né? E eu quis deixar dessa forma para dar esse toque visual também. Mas eu gostei dessa no sentido de as cordas de um violão, tem as pessoas passando e talvez a gente montar de outra forma. Eu só estou estudando. Não tô É dizendo curioso que eu certo. estava pensando justamente nisso, Cláudia, porque como as imagens são semelhantes entre si, eu fiquei pensando se a gente juntando não criaria um mosaico como se fosse apenas uma imagem. É como o Éder criou da prova do boxe, né? Exatamente. Não sei se voltou para ela, para lembrar do... Sim. Quis fazer receita para acertar, hein? Foi a minha forma de mostrar o som. É muito difícil. É difícil. É porque aqui tem uma qualidade desse trabalho que é o olho não consegue se fixar em nenhum ponto, né? É gozado. Parece que o olho começa Ele a fica escanear perturbado, né? e a... Perturba. É perturbador nesse sentido, como é o ruído de uma metrópole. Curioso, eu achei bem insana. interessante o trabalho. Eu talvez tirar assim para dar uma... Aí fica como essa aqui fica disfarçada, porque eu acho que dá uma harmonia no caos, sabe? Sim. Dá uma... Eu gosto dessa desorganização dos planos, né? Tem hora que a gente vem aqui, tenta olhar esse personagem. Esse ruído se traduz no visual nessa forma quando a gente não acha um ponto de apoio, né? Não tem um lugar seguro para se manter no seu trabalho. Como a gente falou muito de composição nessa temporada, aqui o Rafael parte num projeto de flagrar o caos. E aí é muito curioso perceber como as imagens, mesmo fotografando o caos,
como essa imagem aqui, por exemplo, como ela é harmoniosa no equilíbrio da imagem. Essas linhas, talvez ela seja quase um hiato no meio do ruído. E talvez o ruído que mais incomode a gente seja aquele intenso o tempo todo, mas aquele que interrompe e volta, interrompe e volta. Né? Esse é o que mais irrita. É verdade. Então talvez aqui seja meio que uma diapasão, né? Um momento... Sabe o que eu senti agora? Uma coisa muito curiosa, que nós passamos desafio para vocês, né? Sempre. Então eu tô vendo que um grande desafio, não quero tirar o valor de vocês, mas é o nosso de estar desse lado, né? É um desafio, porque nós somos pegos de surpresa, tendo que falar coisas interessantes, né? Coisas com substância. Né? Que é essa coisa de decifrar símbolos, né? É profundo, é duro aqui pra gente também. Rafael. Muito obrigado. Super obrigado. Rafael. Vamos com a Natália? O que eu quis propor nesse ensaio foi uma experiência de deslocamento e de retorno ao som original, né? Que dizem que o som da concha parece muito com o som que os bebês escutam no útero da mãe, O som né? primal. O som primal, o som original. E é um som que tem textura. É líquido, né? Tem forma. Por isso que eu trouxe a concha também. E quis passar a experiência tátil também e sonora. Isso aí foi no Largo da Batata, que é no meio, né, de São Paulo, que foi o... Extremamente ruidoso. Isso. E foi o urbano que eu peguei, né? O São Paulo. E que é uma coisa minha também, que veio de um lugar, né, que tem mar e que é um som pra mim primário. Essa experiência de morar em Salvador, que você morou muito tempo lá, né? Eu sou de lá, na verdade. Sim. É. Eu imagino que você vive ainda esse choque Total. de uma sonoridade distinta. Total. Eu tenho amigos que moravam em outros lugares, vieram para São Paulo e dizem que a primeira grande dificuldade de se adaptar à cidade é se adaptar à sonoridade de São Paulo. Isso, porque tem sempre aqui, né, uma coisa... Eu quis provocar nessas pessoas esse retorno, até porque às vezes o ambiente ensurdece. E acho que a real imagem foi o que veio na cabeça deles, e não o que eu tô apresentando. Porque foi muito forte. Eu tinha pensado nele visualmente, mas as pessoas entraram completamente em transe. Essa senhora aqui, ela dormiu, e ela é de Salvador. Eu até me emocionei na hora, porque ela ficou assim... Ai, que delícia, foi dormindo. Aí fiquei assim, vou deixar um pouco aí, mas eu tenho que terminar a prova daqui a pouco. Então, assim, eu acho que é um trabalho para ser desenvolvido, na verdade, para procurar qual é essa verdadeira imagem, né, que eu acho Com isso, que... você quer dizer o quê? Que essas imagens ainda não te satisfazem? 100% não. É. Ou seja, é um projeto que você despontou ali como uma ideia, mas que você pretende elaborar ainda. Eu não sei se eu deveria dizer isso aqui não, mas eu prefiro ser sincera. Eu acho muito sincero, porque é a minha sensação também, que é uma ótima ideia. Exato, mas que ainda não é um projeto que precisaria de mais tempo para realizar. Exatamente. Essa foto me destaca muito. Eu gosto. Sim. Apesar de você ter repetido a pessoa. Eu aqui, sei. Eu achei que faltou um pouco disso aqui, nessa delícia, né? São bem... essas três fotos, pra mim, são as fotos, entendeu? As outras é realmente pra tecer. Ó, temos aqui um tríptico com um objeto. Isso, um tríptico com objeto. Tem um azul que tá nela, ela tá deitada num saco. Isso aqui é uma lona que remete ao movimento das ondas. Que criaria uma polarização maior entre a concha, que remete a um lugar mais idílico, ao mar, e essa urbe mais tensa. Exato. Eu quero chegar lá no lugar que elas chegaram, sabe? Eu quero encontrar uma forma de... Porque realmente aconteceu a experiência, assim. Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado, Natália. Guilherme. Me veio a ideia de que o som, o que ele é, então, na sua essência? Ele é uma frequência, ele é uma onda que atravessa o espaço e atinge algum lugar, e por isso que ele existe, né? E aqui são 6 fotos da cidade de São Paulo, em diferentes lugares, então eles são bem diferentes um do outro. Um é numa favela, um é no meio dos jardins, um é numa ponte, um é perto de uma avenida muito grande, para que a gente conseguisse entender a diferença de som que existe dentro da nossa cidade. Quanto mais perto do som, ou seja, quanto mais ruidoso é o lugar, mais distorcida fica a imagem. E quanto menos som tiver, mais normal fica a imagem. Sabe o que eu tô sentindo? Tô com raiva de você.
Raiva de você ter inventado essa história tão incrível. Raiva de você ter juntado o discurso com a prática. Mas que coisa incrível. Obrigado. Adorei, gostei. Isso não quer dizer que você vai para a final. Problema algum. Né? É só a fala aqui que eu fiquei impressionado. Guilherme, você usa então uma estratégia que é extremamente forte, marcante e que corre um perigo de ser uma ferramenta com uma certa banalidade, não é? Sim. Desse espelhamento, da distorção. Essa é uma questão bastante importante para mim, que eu tinha essas imagens totalmente distorcidas, únicas, e aí a ideia de realmente espelhar e fazer a onda do som me veio e eu testei e me interessou. Eu dividi cada imagem em 5 camadas, a mais próxima ao chão, a segunda, a terceira, a quarta e quinta, e cada uma dessas camadas tem uma distorção diferente. Por exemplo, aqui na Paulista, a gente tem 6 ondas de frequência, né? Aqui que a gente tem uma imagem dos Jardins, a gente tem somente 2 ondas e meia. Então isso daqui segue por todo o trabalho e inclusive também a amplitude dessa onda. É como era a trilha sonora em filme, né? Que tem essa coisa, depois tem o leitor, né? Que Exatamente. É incrível. Não, isso que eu vi. Eu tô com uma tentação aqui de juntar como se fossem dípticos. Tentar achar coisas que se conectem mesmo, isso? Ah, tá. Acho que aqui funde melhor, ó. É interessante. É bom que a gente pode... Sim, os 2 lados funcionam. Ó. E a da altura, né? E agora sim, ó. Talvez uma montagem numa folha única. Sim. É o tipo de trabalho que você utiliza uma estratégia bastante radical. Sim. Aliás, os 3 foram por estratégias muito radicais, já estou muito feliz com isso. Acho que vamos ter que ter 3 finalistas. Foi um horror. Se eu ia ter feito aquelas coisas que você faz sempre, que quase fica bom, eu já estava escolhendo os 2. Mas é curioso porque os 3 trabalhos, eles pedem uma forma de montagem muito específica. Com certeza absoluta. Não é? Sim. Esse daqui eu acho que se você vai uma panorâmica infernal, infindável, talvez até uma montagem circular, que a gente entre no meio e fique... Vai dar a sensação dessa... de dar ideia pra dessa cidade. Você já viu um artista? Guilherme, tô muito feliz com o resultado também. Obrigado. Que bom. Obrigado, você. Pois é. E agora? E agora, Mentores? José? O que Problema, vem no meu lugar, Madrinha, fazer a decisão. Não, eu não tenho que fazer isso. Bom, eu vou precisa dar um tempo, passeio. dar um passeio com eles pra gente conversar um pouco. Vou tomar um café. É importante lembrar também, né, que a decisão não é só pela essa última prova, mas pela trajetória deles. Exato. Então a gente vai ter que voltar a rever tudo e pensar, porque com certeza vai ser ali um detalhe mínimo que vai decidir entre os 3 quais são os 2 que vão para a final. Pode deixar assim, fechadinho mesmo. Se tiver dúvida, a gente olha outra vez. Obrigado. Vocês esperavam que eles fossem gostar tanto dos 3 trabalhos? A gente nunca sabe direito o que esperar, né? É sempre uma incógnita. Você vai lá com muita paixão, muito a sua ideia posta em jogo e acontece o que tiver que acontecer, né? Guilherme entrou no eixo e conseguiu fundir conceito e forma na academia de boxe, né? Quando ele vai criar esse monumento meio escultórico aqui, é um pouco o que ele fez agora nessa última prova, né? Parece que ele encontra... E agora traz essa maravilha, uma pérola, né? Ele correu risco também de fazer um trabalho óbvio dos espelhamentos e tal, mas ele soube fazer direito, de uma forma muito particular. Não fiquei 100% satisfeita. Mas é isso, é uma coisa que eu senti muito a experiência, né? É legal que gravaram, porque foi muito forte mesmo, assim, as pessoas realmente entraram. Sendo que eu fui com a ideia da imagem, só de ter minha imagem, mas cumprir minha prova, olhar a experiência das pessoas, lógico e tal. Mas eu não imaginei que fosse pegar tanto. E aqui da Natália, eu acompanhei essa prova, né? Estavam dentro de um palco, uma orquestra que não podiam chegar muito perto, sem poder fazer barulho, limitados a 50 cliques, né? Ela sai daquele lugar e monta isso aqui, né? E transforma aquela catedral sacra e leva num lugar pop. Isso foi arrebatador, né? Como ela fez agora, nessa última, né? Com a concha, etc. Exato. Né? Fez uma barriguinha aí, né? Fez uma barriguinha. Mas é legal que ela assumiu perante a... Exatamente. Ela assume. Isso é o começo do trabalho. Isso eu gostei. Para mim também foi muito importante isso, porque mostra a maturidade, justamente. Que eu abri uma porta para um novo lugar, sei que é instigante, mas ainda não realizei.
Teve prova que eu já estava imaginando que não ia muito bem. E realmente não foi. E não foram? Não teve nenhuma que inverteu a expectativa? Teve a da também extensão do corpo. Porque eu contava muito... A sua era aquela do... Uhum. Eu entendo que eles falaram, ficou repetitivo, mas é que eu gostei, eu achei tão bonito. O trabalho dele surpreendeu mesmo. Sim. Na minha ideia lá atrás, eu tinha a ideia que ele fosse o primeiro a cair. Não caiu, veio até o final. E aqui, como você mesmo falou, né, no final da prova, falou que foi o top de ensaio, né? O top da... Para mim, foi um dos ensaios mais bonitos de toda a temporada. É verdade, Mas, de uma certa forma, também ele usou a estratégia do melhor trabalho dele, que foi o da academia de boxe. Até eu falei, então. Ele falou, vou replicar no lugar seguro onde deu certo. Uau, hein? Problema, porque os 3 chegaram no mesmo ponto aqui. Então, vamos lá, né? Vamos nessa? Ahá! E aí? Estão com cara de que decidiram. Tentamos quebrar o regulamento, mas não foi possível de manter os 3, então... não tinha decidido. A gente não pôde manter os 3. Então, Natália, por favor, venha à frente. Bem, conversamos bastante já nessa temporada, falamos muito da forma como você consegue se lançar para projetos que têm um caráter conceitual e materializá-los em imagens que quase sempre têm um certo arrojo, um certo inesperado, nos revela algo de um bastidor, de um tema, muitas vezes óbvio, que você consegue trazer uma certa novidade. Nessa última prova, você teve uma ideia para lá de ousada. Propusemos fotografar o som de São Paulo e você foi tentar fazer uma polarização de um som idílico, primal, como a gente falou aqui, no meio de uma urbe. Mas é um trabalho que não chegou a ser plenamente executado. Isso poderia custar a sua vaga na final, mas não custou. Você segue com a gente. Obrigada. Para a grande final. Parabéns. Obrigada. Mais coisa, não pode ser só assim. Comemora, isso mesmo. Parabéns. Eu vou levar muita coisa do programa. Cada prova, cada dia foi um desafio interno. Mexeu muito comigo, existencialmente, internamente. O fato de estar aqui, estar sendo posta à prova o tempo inteiro com a equipe de filmagem. E mexeu profissionalmente também. Acho que deu uma descarga criativa na minha cabeça. Eu acho que quem encara isso aqui só como uma competição, talvez não tenha entendido a proposta do que é a experiência do programa. Acho que eu posso falar com os 2 meninos? Por favor. Nossa, então, os 2 meninos para frente. É um horror o que nós vamos passar agora. É muito difícil. É muito difícil. Você perambulou, né? Eu acho que em muitos momentos você caiu fora, né? Quase. Eu vi aquele trabalho do capacete quando você estava editando, achei que aquilo era um nada. E você conseguiu dar tudo naquele, né? Foi bem interessante, porque com a luz você mudou tudo. Eu dormi pensando naquilo. Eu quase tinha um pesadelo à noite com aquela criança perambulando. E o Rafael, muito curioso, vou ser sincero exatamente, né? Mesmo pelo seu trabalho, quando você foi selecionado, tudo, deu preguiça. Achei que pouco. Quando eu te vi lá, que estava no Senai, né? Você estava na oficina, né? Você contou até o teu irmão, né? Que tem oficina, sim. Tudo aquilo, eu olhei e falei, meu Deus, não vai ter como. Não tem como. E lá atrás, não seja preconceituoso, Cláudio. Espera esse cara. De repente, você começou a fazer umas coisas que eu falei, tomou o santo, baixou nele, né? Fiquei impressionado com tudo isso. Só que tem uma coisa que, assim, tá difícil aqui na minha alma, foi difícil na nossa conversa também. Mas eu acho que você está muito imaturo, mas desponta uma coisa incrível em você. Você não sabia que você tem essa luz para você. Vai firme mesmo. Eu trabalhei anos com fotografia. Raras vezes eu vi um desenvolvimento assim, toque. De repente você... Mas ele traz mais maturidade nessa história. Então você não continua com a gente, Guilherme continua, mas eu continuo com você. Todos nós. E o Éder também. Obrigado. Não, a gente sempre quer ir mais longe. Eu vi os trabalhos da Natália, do Guilherme, são incríveis. Fiquei muito próximo, quase deu, mas eles merecem, fizeram excelentes trabalhos. Eu estou muito contente com o resultado. Aqui foi uma união muito grande, já estou realizado. Parabéns, você merece. Até aquele momento,
eu não esperava. Então, me soou estranho. Fotografar, para mim, é muito de me expressar. É muito como eu consigo colocar no mundo aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Como é que eu consigo transmitir as coisas que para mim são importantes e os meus valores, os meus conceitos que eu adquiri durante toda a minha vida. A fotografia para mim é algo que sempre foi um hobby, ou seja, eu sempre procurei aquilo que eu gostava. Com certeza tem um papel de autoconhecimento. Realmente ajuda bastante até a me entender melhor. Estar aqui é um tipo de reconhecimento de que realmente ela tem esse caráter e isso para mim era o mais importante. Não está sozinho. Eu vou chamar os outros companheiros, os participantes que já saíram do programa. Vocês venham para cá. Vocês três. Ninguém solta a mão. Pronto. E aí, pessoal? Temos de novo. Mas leves agora sem colete? Temos de novo nosso time completo. Pois é. Muito bem, então vocês continuam no programa como assistentes, auxiliares, colaboradores dos dois finalistas, né? Então vocês vão montar os seus times. Quem quer começar? Escolher. Natália, Tita. Patrícia, Natália, Guilherme, Vitor. Vitor. Pode só menina ou não? Será que eu tô Melhor, né? Pode. Vem ele. Ficou o grupo do... A sororidade. Maravilhoso isso, hein? Gente, muito bem. Então, times montados, é hora de montar a exposição. Vocês passaram pelo processo, vocês sabem da dureza da história e vão poder ajudar muito. Tá bom? E pode contar comigo com o Cláudio no auxílio para montar a exposição, pensando numa curadoria. Na sequência, nos pontos de contato entre as imagens. Tem muita coisa para pensar nisso. Gente, então, a exposição vai ser montada exatamente aqui neste local, mas não nessa configuração. Então, assim, tudo isso aqui vai ser mexido, vai virar uma grande galeria. Então, olha, bom trabalho, vamos dar um abraço, vamos nos despedir desse cenário maravilhoso, feito pela equipe do Arte da Fotografia. Boa sorte! Eu sempre imagino minhas fotos impressas, né, palpáveis. Eu gosto de ter a dimensão palpável da fotografia. E de instalação, eu gosto de fazer essas coisas, né?
tiver uma referência mais ou menos assim, que ele consiga situar o mundo, essa é quase que a porta de entrada. O meu objetivo aqui era realmente me conhecer um pouco mais, entender qual que é o meu processo de fotografia mais a fundo e talvez ver se isso tinha algum resultado. Eu acho que tudo isso foi atingido. Não sei se ele queria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ver isso? Pode Aqui tá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, Acho que até combina mais, né? O drama aqui, Cláudio, é pensar essa passagem de cor, ó. Porque começa no PB, Aí passa para vem aquele que é ali. monocromático Isso. e aquela luz que é super delicada. Centralizado aqui, perfeito. Então, vou te dar uma tarefa divertida pra fazer. Você pode brincar com uma repetição. Eu gosto. A só, né? A Aqui gelar só. aqui eu acho que não precisa. Não, e tá um movimento assim, né? Tá uma diagonal aqui, assim, também. Essa entra lá e essa Isso. entra aqui. É isso. Depois já pode colocar essa 3M no binder e aplicar o binder lá no negócio, que elas não vão ficar presas, só o binder vai. E aqui, Gui, a gente faz sempre essa leitura olhando o painel de frente, daqui para lá, né? Sim, é verdade. Então pensar nessa leitura, se o som, que é um trabalho muito estratégico teu, Sim. se ele Não tá cabe aqui, bem. ele não vai caber na vertical. Não, ele Então cabe vai no ter que vir pra horizontal. cá. Sim. Então, horizontal, som, vertical, maestro. E o vencedor dessa terceira temporada do Arte na Fotografia é... Uma noite de exposição marca o encerramento dessa temporada de Arte na Fotografia. Hora de deixar a decisão para o público da mostra. Gente que vive a fotografia brasileira. Quem vencerá essa temporada? Minha exposição começa aqui pela mão dupla, que eu acho que é um dos grandes desafios que eu tive nessa temporada. E foi a troca mais genuína que eu tive e mais difícil de fazer. Então acho que é uma boa porta de entrada. Para simbolizar isso, eu fiz de um lado o espectador, do outro lado eu, presente aqui, que era o Ney nesse caso. Então foi a nossa troca. E começa dessa forma aqui, realmente abrindo as portas para a exposição. Escolhi começar no PB e fazendo um convite, né? Por isso a foto da mão. Um convite à entrada, a experienciar a exposição. Por isso que também eu botei um pouco de areia aqui. Se as pessoas quiserem, elas podem tocar. A gente vem aqui passando pela indústria e pelos papéis que simulam as pessoas e a presença delas. Então, quanto menos papel tem, menos a imagem você consegue ver e vai sentindo esse esvaziamento até o completo vazio. Aqui eu já procurei apresentar o universo mais ficcional e no tom de azul. Continuo um pouco na coisa monocromática, né? Pra cá, a gente vai falar sobre Paranapiacaba, que foi um lugar misterioso que a gente quis construir. A ideia era realmente continuar nesse lado mais humano, passando já para algo mais místico que tá sumindo. E aqui eu sigo no caminho da ficção, trazendo uma atmosfera de tensão e suspense, no qual eu convido vocês que vão assistir a exposição a entender e a encontrar o que é que tá acontecendo. Pra cá é o último momento que a gente vai realmente falar de algum humano específico como força. Então, são os movimentos do box, ou seja, é como ele realmente age, como que o humano tá sempre em movimento, fazendo alguma coisa, e como é que isso pode ser capturado de uma forma um pouco diferente. Por conta de uma unidade cromática, né, e de textura, eu escolhi colocar o ensaio do box, que eu fiz realmente destacando esses elementos de textura e cor. Quando a gente chega aqui no maestro, a gente já está começando a falar mais do vazio e de como que a mão dele e o gesto dele fala sobre algo que não existe. Então aqui, apesar da gente ter a pessoa, a gente já tá falando sobre algo que sumiu. Aqui eu apresento o ensaio mão dupla, que eu fiz com o Pedro. E a ideia de ter colocado ele aqui é para quebrar um pouco a tensão que vinha se formando dos outros ensaios. Quando a gente vem pra cá, a gente tá falando da cidade do som, que é a continuidade do maestro, do toque dele. Então é como ele rege a cidade. E aqui é toda essa onda de loucura, como se uma câmera tivesse capturado o som e a cidade tivesse deformado nos lugares em que ela tem mais volume.
Então eu chego aqui no extensão do corpo, que é um pouco do respiro para a virada da exposição, né? É um momento de reflexão, tem, né, a coisa da música clássica e tal. Aqui a gente começa a falar dos fotogramas. A gente entra num âmbito um pouco mais interno e sensível. A ideia é que são das cidades invisíveis do Ítalo Calvino. E a ideia das bolas é que a gente não tenha uma fronteira e ela esteja sempre circulando, acontecendo. A gente também tem aqui 3 potinhos, onde cada um simboliza um dos elementos que eu usei dentro dessas cidades. Depois desse momento de reflexão, né, e de pausa com a música clássica, eu convido o espectador a escutar esse ensaio e a ser transportado para dentro de si, que foi a minha proposta com essas pessoas fotografadas. A gente tem as fotoformas mostrando uma geometria muito mais forte, com elementos de luz e que mostram talvez essa saída, esse final de todo esse percurso. Temos aqui os fotogramas e eu queria encerrar de uma forma leve a exposição, porque o processo já foi tão... assim, mexeu tanto que agora eu acho que é um respiro também que eu tô dando, agora que a gente finalizou essa última etapa do Arte na Fotografia. E olha que bela exposição que vocês ajudaram a montar. Olha, ficou lindíssima, só posso dizer isso. Mas é uma tradição já. Na terceira temporada, a primeira foi assim, a segunda também. Nós estamos muito envolvidos, né? Ficamos montando junto, olhando, mentorando. É muito bonito esse momento que também culmina com todos eles já muito próximos, amigos, e a gente ajudando a pensar a disposição das imagens, a edição final, né? Porque eles não precisam usar todas as fotos da temporada. Então a gente consegue apostar nas melhores imagens, no melhor formato, para o público ver. O fato de vocês não participarem mais dessa última escolha também tem a ver com botar esses meninos no mundo, né? É verdade, é verdade. Envolvi muito com eles, assim também como o Éder, né? E eu queria oferecer para vocês, né, um workshop. Descondicionamento do olhar. Eu quero. Ah, você também está convidado. Posso? Pode e Por que deve. só pra eles? Eu também quero. Pode e deve, e com condução incluída. Oh, muito obrigado. Trem, metrô e ônibus. Eu já fiz, há 30 anos atrás. Você pode fazer a atualização. Não é? Ah, não pode. A versão deixa eu fazer 4.0. Então também estou oferecendo, assim, um encontro com cada um deles lá no meu ateliê, para ver o portfólio e continuar acompanhando o trabalho autoral de cada um deles por um tempo. Eu também quero. Vamos lá. Só um portfólio, né? Não, né? Pronto, então? Sim. Então, que abram as portas da nossa galeria. Os dois têm segmentos, assim, mais enigmáticos e, ao mesmo tempo, muito bem resolvido essa relação entre discursos, conteúdos. É um pulsar, assim, né? Tá quase uma senoide a revelação deles. Estou muito feliz de estar aqui, muito interessante reencontrar alguns amigos, as pessoas e ver quem está participando agora, ver como está diferente as propostas. Consegui ver, acho que os dois candidatos têm coisas muito legais, coisas muito maduras. Depois de 2 temporadas, você voltar para a terceira, assim, ver os trabalhos, que agora eles mexem com suporte, estão muito mais criativos. Então eu não consegui dar uma olhada em tudo ainda, mas estou muito animada, já vi um trabalho muito legal aqui, alguns trabalhos bem bacanas, né? Um pouquinho do estilo que eu gosto também, de ir espelhando e manipular as fotos na pós-edição. Vamos lá, vou decidir, vou dar uma olhada aqui. Vi coisas parecidas, mas ao mesmo tempo muito diferente entre os candidatos aqui. Optei por votar na Natália, achei o trabalho dela um trabalho mais coeso dentro da proposta que eu conheço do programa e do que eu vi das provas, sem saber profundamente o que é cada uma delas. Eu me surpreendi, especialmente com o Guilherme, porque eu achei que ele transcendeu o que é só fotografia direta. Isso é o mais difícil, sabe? De você ter uma linguagem própria. E eu consigo ver, de certa maneira, essa conexão entre todos os desafios. Me lembro que foi um momento muito bonito, em que eu estava solicitando aos fotógrafos que não fizessem barulho,
Então tivemos ali pelo menos 1 hora de tempo de trabalho dos fotógrafos, no mais absoluto silêncio. A gente percebia que o mundo à parte daquilo que a gente estava fazendo sonoramente estava sendo captado, né, por imagens e tudo mais. Eu acho que tem um perfil muito diverso, né, de participantes que acabam utilizando, né, a fotografia, mas é muito interessante porque eles têm idades diferentes, formação, né? Uma é fotógrafa de fato, outra é formação em arquitetura. Eu adorei participar do programa do outro lado dessa vez, né? E aí eu sentia muito na pele assim a dificuldade que eles tinham em cada prova. Várias provas eu não queria estar na pele deles e fazer elas, porque realmente tinham umas bem difíceis. Poder fotografar eles foi muito divertido, mas foi muito difícil também. Eu achei que ia ser moleza. Eu queria que todo mundo se desse muito bem. Hoje aqui eu vou votar nulo, porque eu não quero ter que escolher um. Todo mundo muito curioso. Poxa. Vamos à votação, então? Vamos começar. Alguém mais quer votar? Não dá mais tempo. Vamos fazer um sorteio do primeiro voto. Vai para Guilherme. Falta só mais. Segundo voto, Natália. Terceiro voto, Guilherme. Não tô mentindo, tá aqui. Quarto voto, Guilherme. Quinto voto, Natália. Agora eu vou só mostrar, tá? Temos o vencedor ou a vencedora das 3 temporadas, a mais acirrada. Isso quer dizer que, de fato, bem equilibrada a disputa. Muito. Mas temos apenas um vencedor. E o vencedor dessa 3ª temporada do Arte na Fotografia é Natália! Realmente, acho que o processo foi muito mais importante, de verdade, eu digo isso de verdade mesmo. E realmente acho que foi acirradíssimo. Levo muita coisa, levo a mudança dentro de mim, não só enquanto profissional, mas quanto pessoa. Mexeu muito com tudo aqui dentro e foi incrível. E levo também essas grandes amizades que eu fiz no programa. Nossa, vou levar muita coisa aqui do programa. Primeiro, essas 5 pessoas que não estão mais aqui, mas 5 pessoas fantásticas. Muito aprendizado, um autoconhecimento, sinceramente, muito grande. Teve 3 ou 4 pontos em que eu me peguei refletindo um pouco mais a fundo e entendendo realmente o que a fotografia e a arte significa para mim. E isso, para mim, foi uma chavinha que virou que, assim, nada vai ser igual a essa experiência. Eu acho que o cara tá ficando bonzinho demais. Concordou muito com o que a gente falou. São os tons diferentes, nós temos tons diferentes, né? E eu deixo ele falar a minha fala, ele fala tão bem, eu não tenho mais nada que falar depois dele. Aí eu venho uma parafernália, eu sou mais performático, eu tento ver um espírito que sobe e que ataca. É um tema que a maioria das pessoas está interessada, né? Eu acho que esse programa levou muito isso, né? Essa ideia da mentoria, essa ideia de um olhar carinhoso, um olhar que recebe, ainda um olhar terno, um olhar ainda imaturo. E eu fico pensando também que não é um programa que não impacta simplesmente os participantes que estão aqui, mas todo mundo que gosta de fotografar que está nos assistindo. E um grande exemplo disso foi o Rafael, né? Que começou a fotografar por causa do programa na primeira temporada e já chega na 3ª temporada como um dos 3 finalistas. Isso foi realmente muito tocante de descobrir.